Imagina só, uma bactéria que se alimenta de lixo tóxico. Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, não é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no mundo microscópico para entender como esse organismo tão pequeno pode ser a chave para limpar alguns dos maiores desastres ambientais que a gente já viu. A pergunta é: como é que se limpa um rio envenenado? Parece simples, né? Mas a resposta é tudo menos simples. Pensa bem, como é que a gente limpa um veneno que nem dá pra ver, mas que contamina absolutamente tudo que toca? Vamos pegar um exemplo bem real: o garimpo de ouro na Amazônia. Essa atividade liberou e ainda libera níveis perigosíssimos de mercúrio no ambiente. E sabe qual é o grande problema? É que esses metais, eles não se decompõem. Nunca. Eles só se acumulam. Vão envenenando a água, o solo e, no fim das contas, a cadeia alimentar inteira. Ok, a gente está falando de uma ameaça invisível, mas o que esse veneno faz de verdade? Para entender o tamanho do estrago, a gente precisa dar um zoom, mas um zoom bem grande, lá no nível celular. Olha, esses metais tóxicos não são poluentes que ficam ali parados, sabe? Não mesmo. Eles são verdadeiros destruidores de células. É como uma força de demolição. Eles chegam e atacam as proteínas essenciais, impedem que as células se dividam, rasgam as membranas que protegem a célula e, o pior, danificam o próprio DNA. É um ataque total em todas as frentes. E agora vem a parte que, sinceramente, é o mais assustadora. Diferente de outros tipos de poluição, esses metais são permanentes. Não dá para degradar, não dá para destruir, eles simplesmente ficam lá. E o que acontece? Eles vão subindo na cadeia alimentar. Se acumulam nos peixes, nos animais e, eventualmente, chegam até nós. É uma ameaça silenciosa que simplesmente não vai embora. Bom, o cenário parece bem ruim, né? Mas e se a solução viesse da própria natureza? E se já existissem organismos por aí que foram, de certa forma, projetados para lidar com essa ameaça? Pois é, essa solução tem nome: biorremediação. A ideia é, nossa, é tão simples e ao mesmo tempo genial. Em vez de jogar mais química para tentar resolver um problema químico, por que não usar a vida? Usar micro-organismos para fazer o trabalho sujo. É, literalmente, a tecnologia da própria natureza para desintoxicar o planeta. E é aqui que entra o herói da nossa história. O nome dele é Rhizobium sp LBMP C04. É uma bactéria bem específica que foi estudada justamente por sua capacidade incrível de não só sobreviver, mas prosperar em lugares lotados de metais tóxicos. Tá, mas a pergunta que fica é: como? Como uma criatura minúscula consegue fazer algo tão grandioso? A resposta, como quase sempre em biologia, está escondida lá dentro, nos segredos do seu DNA. É uma pergunta muito boa, né? Porque o que acontece é que essa bactéria não só aguenta o veneno. Não, ela faz mais do que isso. Ela vem equipada com um arsenal completo de ferramentas genéticas para lutar ativamente contra ele. Pensa nisso como um kit de sobrevivência genético de última geração. A bactéria tem genes que funcionam como seguranças, sabe? Expulsando os metais tóxicos que tentam entrar. Aí tem outros que são como bombas especializadas, só para lidar com o excesso de cobre, por exemplo. E se por acaso o DNA for danificado, sem problema, entra em ação uma equipe de reparo genético para consertar o estrago. E para coordenar tudo, um sistema de alarme que detecta a ameaça e grita: atenção, hora de ativar as defesas. Tudo isso, todo esse maquinário genético é impressionante na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona? O que acontece de verdade quando essa bactéria dá de cara com um metal pesado? Ok, então vamos dar uma olhada. Primeiro, aqui está uma bactéria Rhizobium normal, saudável. Repara como o interior dela é limpo, uniforme. Esse é o nosso antes, a nossa referência. Agora, olha só o que acontece quando a gente expõe essa mesma bactéria ao níquel. Tá vendo esses pontos escuros, bem densos que apareceram dentro da célula? Pois é, isso é um metal. É a prova visual, a foto do flagrante de que a bactéria não está só resistindo, ela está ativamente puxando o veneno para dentro dela. Isso muda tudo. Não é só uma defesa passiva do tipo não me toque. É um processo ativo. A bactéria está por programação metabólica, capturando e guardando esses metais pesados. Ela está literalmente comendo o lixo tóxico. E isso nos leva a uma ideia ainda mais poderosa, que é a fitorremediação. Pensa comigo.
E se a gente pudesse juntar esse superpoder da bactéria com a capacidade natural que as plantas têm de absorver coisas do solo? É aqui que a mágica acontece de verdade. A bactéria e a planta formam uma parceria. A bactéria age como uma espécie de guarda-costas, ajudando a planta a crescer forte, mesmo num solo contaminado. E a planta, em troca, usa suas raízes para ir puxando os metais do solo, limpando o ambiente. Juntas, elas são, sem exagero, a equipe de limpeza perfeita da natureza. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se uma única bactéria tem um código genético com todo esse poder, imagina só o que mais não está escondido por aí, no mundo microscópico, só esperando para ser descoberto. Talvez a natureza já tenha as respostas para muitos dos problemas que a gente mesmo criou. É algo para se pensar, não é?